Bem-vindos à sexta e última videoaula deste curso. E nesta videoaula vamos abordar boas práticas de administração, um tema fundamental para qualquer administrador de sistemas, e vamos analisar aquilo que devemos fazer para que tudo corra bem na nossa rede, no nosso sistema. Portanto, as boas práticas são o que distingue uma administração reativa de uma administração profissional, segura e preventiva. Portanto, ao longo desta aula, vamos analisar algumas práticas essenciais e dar exemplos concretos que podem ser aplicados no ambiente real do Windows Server. Portanto, vimos então que as boas práticas são então um conjunto de procedimentos recomendados que visam garantir segurança, estabilidade e desempenho no nosso sistema. Estas práticas não são opcionais, são uma responsabilidade direta do administrador, especialmente em ambientes empresariais. Portanto, sempre que vamos configurar algo no servidor, devemos perguntar: isto vai aumentar ou vai diminuir a segurança do meu servidor? A importância das boas práticas, ou seja, quando aplicamos boas práticas na administração, isto vai implicar uma redução de falhas e de erros humanos, vai aumentar a segurança do sistema, vai garantir uma continuidade dos serviços e vai cumprir normas e requisitos legais. Muitos incidentes de segurança acontecem não por falhas técnicas, mas por má administração. Uma das áreas mais críticas que nós temos então na administração no nosso servidor é a gestão de utilizadores. Portanto, deve-se sempre utilizar contas com privilégios mínimos, evitar o uso diário da conta administrador. Portanto, a conta administrador deve ser mesmo só utilizada pelo administrador da rede e deverá ser evitada o máximo possível que outras pessoas conheçam. O ideal é termos contas normais para uso diário e termos contas administrativas apenas quando é mesmo necessário. Portanto, devemos criar grupos sempre por funções. Por exemplo, devemos ter grupos de recursos humanos, tecnologias de informação, financeiros, etc. Devemos atribuir permissões a esses grupos e não aos utilizadores. Portanto, deveremos criar, então, GPOs para grupos e não por utilizadores, e deveremos aplicar políticas de palavra-espaço fortes. Portanto, tal como vimos em videoaulas anteriores. Portanto, quanto menos privilégio uma conta tiver, menor é o impacto de um ataque ao nosso servidor. Relativamente às atualizações, vimos então na última videoaula que mantermos o nosso sistema operativo atualizado é das boas práticas mais importantes. As atualizações vão corrigir vulnerabilidades e falhas conhecidas, protegendo o nosso servidor contra os ataques, não é? Internos, externos, etc. Portanto, sugestões práticas para fazermos as atualizações. Devemos definir uma janela de manutenção. Nunca devemos fazer manutenção nem atualizações em horários de muita sobrecarga do nosso servidor, em horário crítico, quando está muita gente a requerer os recursos do nosso servidor. Devemos sempre criar backups antes de aplicarmos alguma atualização que nos pode levantar dúvidas se vai correr bem. Portanto, fazer sempre um backup do nosso servidor antes de instalarmos uma atualização importante, porque caso as coisas corram mal, podemos sempre recuperar a partir do último backup. Devemos sempre testar as nossas atualizações em ambientes de testes, portanto, utilizar, por exemplo, máquinas virtuais e testar essas atualizações para ver se elas não vão criar problemas no nosso servidor quando vão ser aplicadas. Relativamente a outra boa prática na administração do nosso sistema, é fazermos backups regulares e frequentes. Portanto, os backups
são a nossa última linha de defesa, portanto, então, quando tudo corre mal, é nos backups que a gente se vai agarrar, não é? Vamos tentar sempre recuperar o nosso servidor a partir dos backups que temos, e se a gente não o tem, não é? Então aí perdemos todos os dados que temos e toda a nossa rede e todo o nosso sistema, o que poderá criar problemas gravíssimos, quer para o administrador, quer mesmo para a empresa. Portanto, os backups devem ser então realizados com frequência e, mais importante ainda, devem ser testados regularmente para ver se estão bem feitos. Portanto, devemos verificar se os nossos backups também estão em condições. Devemos então não esquecer de aplicar aquela regra de três backups, 2 discos diferentes e um numa localização distinta do servidor. Portanto, devemos automatizar os nossos backups. Portanto, vimos que nós podemos agendar os backups, portanto, e devemos, para que mesmo que a gente se esqueça, o próprio servidor os faça automaticamente. Devemos testar os restauros pelo menos uma vez por mês, para ver se eles estão a funcionar bem. Um backup, reparem, um backup que nunca foi testado é um backup que não inspira grande confiança. Portanto, é importante testarmos os backups para ver se eles estão a ser bem realizados. Outra boa prática que nós temos para gerir o nosso sistema é fazermos então a monitorização do nosso sistema. Portanto, monitorizarmos quem faz os logs regularmente, o desempenho, como é que estamos a nível disco, a nível CPU, detectarmos se já estamos com muitos erros críticos, detectar falhas. Portanto, a monitorização vai permitir detectar problemas antes que estes causem falhas muito graves. Tal como eu disse, é então fundamental verificar regularmente os logs dos sistemas, o desempenho, o espaço em disco. Devemos então consultar, por exemplo, o visualizador de eventos, criar alertas para falhas críticas, monitorizar o CPU, memória, disco, para ver se está tudo em condições. Relativamente à segurança do sistema, uma boa prática, então, é termos sempre, o servidor deve ter sempre a nossa firewall ativa, o antivírus atualizado, devemos restringir os acessos remotos apenas a quem realmente precisa, não dar acesso ao nosso servidor a toda a gente, portanto, só mesmo a quem saiba minimamente, a quem precisa mesmo de aceder. Devemos bloquear portas que são desnecessárias, limitar o acesso RDP por IP, devemos usar uma autenticação forte sempre que possível. Portanto, estas são essencialmente as regras de segurança que nós devemos ter relativamente ao nosso servidor. Depois de fazermos isto tudo, devemos, para uma boa gestão do nosso servidor, devemos registar todas as atualizações, todas as alterações que fazemos ao nosso servidor. Devemos ter uma documentação, portanto, de todas as atualizações, de todos os utilizadores, de tudo que fazemos, todos os backups que fazemos, devemos ter isso tudo documentado. Portanto, documentar é uma boa prática que é muitas vezes ignorada, até porque pode acontecer alguma coisa ao administrador de sistemas e depois outra pessoa que vai pegar não sabe muito bem o que é que foi feito. Devemos registar alterações, configurações, intervenções, isso vai facilitar a manutenção futura e vai reduzir muito os erros. Portanto, devemos então, como sugestão, manter um registro das alterações, organizarmos os ficheiros e as pastas, fazer limpezas periódicas ao nosso servidor, fazer reinícios planeados do servidor. Portanto, como conclusão, relativamente às boas práticas de administração, elas são importantes para reduzirem os riscos, não é? Para reduzirem os riscos de mau funcionamento do nosso sistema. Elas vão facilitar o trabalho do administrador e são essenciais para ambientes empresariais. Portanto, devemos fazer uma administração preventiva
que é sempre mais eficaz do que uma administração corretiva. Portanto, as boas práticas de administração vão garantir segurança, estabilidade e continuidade dos serviços, sendo fundamentais na gestão dos servidores.